Muito bom. Então a gente parou no slide anterior, na semana passada, né? Encerramos no slide 13, esse é o slide 14. Seguiremos de onde paramos, tá bom? Lembra que avaliando Apocalipse capítulo 20, para muitas pessoas é o texto que vai falar sobre o reinado de Jesus, né? Jesus vai reinar 1000 anos, aqueles cartões amarelos. Mas quando a gente observa o texto, que é o que a gente tem feito com um pouco mais de calma, parece que fica claro para a gente que João não está nem falando sobre o reinado de Jesus como o centro daquilo que ele quer explicar, mas ele tem outros dois assuntos que trabalham em volta dessa ideia do reinado de Jesus. Então não é que, apesar de todo mundo dizer assim, o milênio é o reinado de Jesus, dá uma olhada lá em Apocalipse capítulo 20. É o que normalmente a gente ouve. Mas ao abrir em Apocalipse capítulo 20 com mais calma, não parece que o texto quer explicar sobre o reinado de Jesus. Ele quer explicar sobre o reinado das almas com Cristo. Não é verdade que Jesus também está reinando porque reinam com Jesus? É verdade. Não estamos negando que Jesus reina, não estamos. Mas o fato é que o texto não está querendo apresentar o reinado de Jesus, mas a vitória das almas dos cristãos fiéis que tinham entregado a própria vida para não se dobrar a esse sistema. É sobre isso que o texto está dando enfoque. Então, Satanás está sendo preso por um período de tempo. Os cristãos fiéis que parecem que foram derrotados estão reinando. Então, humanamente falando, quando você olhava com o olhar nesse mundo, parecia que o império estava vencendo e os cristãos perdendo, né? E lembra, o império é um instrumento na mão do diabo. Então, quando você olhava nesse mundo, um cristão sendo decapitado, quem parece que venceu? O diabo. Quando você olhava um cristão sendo jogado na arena, quem parece que venceu? O diabo. Mas o que o livro está mostrando para a gente agora no capítulo 20 é que não é nada disso. Porque o diabo, que parece que está ganhando nesse mundo, foi derrotado, aprisionado. Ele vai ser derrotado aqui, né? É o que a gente vai falar hoje. Mas nesse mundo, quem parece que está ganhando, na verdade, está preso. E quem parece que está perdendo, que são os cristãos que morreram, na verdade está reinando. Então, a maneira como Deus está vendo a realidade é muito diferente da maneira como as pessoas estão vendo a realidade. Por isso que o livro está constantemente falando, permaneçam fiéis, permaneçam fiéis. E lá em uma das cartas, às 7 igrejas, ali no capítulo 2, Jesus vai dizer, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. O livro está mostrando isso o tempo todo, né? E é a realidade que a gente vê em Jesus também, porque se olha para a cruz, parece que o diabo está vencendo e Jesus está perdendo, mas não é nada disso. É lá na cruz onde Jesus está vencendo. Então o livro está, né? Quando as pessoas olham para Apocalipse capítulo 20, elas querem falar o reinado de Jesus, o reinado de Jesus. É verdade, o livro lá está mostrando que Jesus reina. Mas o foco dele é de que os fiéis estão vencendo ao passo de que Satanás está preso. É daqui que a gente parou na semana passada e seguiremos hoje. Então, se você abrir aí no capítulo 20, ou até o projeto aqui para nós, né, para a gente lembrar do texto, está na NVI aqui. Já lemos bastante vezes esse texto, mas não custa nada ler de novo, né? Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E a gente já, aqui nas nossas aulas, entendemos quando esse evento aconteceu, na primeira vinda de Jesus, né? Porque Jesus, lembra, é o homem valente que entra na casa do outro valente, prende ele, rouba os bens dele. Então Jesus, nessa operação da sua primeira vinda, na sua vitória sobre a cruz, no seu ministério, em tudo isso, limitou a ação de Satanás e disponibilizou o evangelho para o mundo, ou seja,
agora Satanás está acorrentado e ele não pode mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos falar um pouquinho sobre esse finalzinho do versículo 3 ainda hoje. Ao mesmo tempo que João está vendo Satanás e o dragão sendo preso, ele está vendo também, por esse mesmo período de 1000 anos, tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Via as almas, essas almas são os que receberam autoridade, dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Foram decapitados aqui, ó. Foram decapitados porque não adoraram a besta e nem receberam a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Esses aí que não aceitaram a marca, que ficaram fiéis até o final, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E é aquele ponto lá que a gente falou, né? Ressuscitou em que medida? Simbólica. Por quê? Porque João está vendo as almas deles. Se está vendo as almas, não é uma ressurreição plena, do jeito que a gente espera, de corpo. É apenas a alma já vitoriosa sendo representada no céu. 5. O restante dos mortos, ou seja, tem um monte de gente morta, não tem? O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então olha que coisa maluca aqui. Tem um monte de mortos. Alguns mortos voltaram a viver. Olha lá. Vi as almas dos que foram decapitados, esses aqui, certeza que morreram, né? Nunca vi ninguém andando sem cabeça por aí, né? Se foram decapitados, eles morreram. Ah, mas apesar deles terem morrido, o que aconteceu com eles? Reinaram com Cristo. Ressuscitaram e reinaram com Cristo. Então eles são mortos que na visão de Jesus estão vivos. Então existem mortos vivos, mas também tem outros mortos que não viveram. Então tem mortos vivos e mortos, certo? É o que João está vendo. João está vendo uma multidão de gente morta. Uma parte dessa multidão, não é que ele está vendo os outros mortos, mas ele está vendo que de muitas pessoas que morreram, uma boa parte voltou a viver. E ele diz que o restante não. Então todos voltaram a viver? Não. Uma parte. E ele descreve qual parte. A parte que não adorou a besta, que não se entregou a essa ação do dragão. Essa parte de mortos voltou a viver. Isso é chamado primeira ressurreição. Mas há uma parte dos mortos que continuam mortos até o final desse período. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Então, de fato, a ressurreição, se você olhar ali naquele quadro, né, naquele diagrama nosso, a ressurreição ela é um evento que aparece já na vinda de Jesus, né, segundo a nossa posição, aí, que seria mais o amilenismo. A ressurreição é uma ressurreição geral que se dá na vinda de Jesus. Não é uma ressurreição anterior. Por quê? Porque quando ele diz que o restante dos mortos não voltou a viver, significa então que a primeira ressurreição aconteceu, mas há gente que ainda continua morta. Você percebe por que nas linhas pré-milenistas, então, nós temos um cartão roxo lá atrás e um cartão roxo aqui na frente? Eles, por ler literalmente o texto, eles de fato separam a primeira e a segunda ressurreição por um intervalo de 1000 anos. Eles colocam um milênio entre a primeira e a segunda ressurreição. E a primeira ressurreição seria qual? A dos cristãos. E a segunda, quem sobrou? Os ímpios, né? Porque se todo mundo que reina com Cristo ressuscita na primeira, o restante que não ressuscita é gente que vai ser condenada. Então, quando você olha para esse panorama da interpretação pré-milenista, e eles fazem a leitura literal do texto, é nessa conclusão mesmo que você vai chegar. Mas lembra, qual foi o apontamento que nós fizemos na semana passada? De que fica muito claro, pelo menos para a gente, de que a Bíblia apresenta uma ressurreição, um evento geral
de ressurreição geral, onde justos e injustos serão trazidos à vida num mesmo instante. E isso acontece na segunda vinda de Jesus, tá bom? Então, por isso que a gente traz aqui essa leitura da primeira ressurreição como um evento espiritual ou simbólico, né? No 6, ele ainda vem explicando essa questão da primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Então, ela é uma coisa boa, nós temos certeza. Por quê? Felizes e santos os que participam dela. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ok? Então, já lemos bastante esse texto. Deixa eu voltar para cá. Aquilo lá que estava no versículo 5. Os outros mortos não reinaram com Cristo. Estou me enroscando aqui. Não reinaram com Cristo. Os outros mortos que não são cristãos não participam dessa vitória. Os outros mortos que não são cristãos não participam desta vitória chamada primeira ressurreição. Então é um privilégio de fato só para os que estão passando fiéis pela perseguição. O versículo 6 explica o que é essa primeira ressurreição, e na semana passada a gente até mencionou. Muita gente atribui ela ao batismo, e não está errado, tá? De fato, é uma linguagem do Novo Testamento. O batismo é trazer alguém da situação de morto para a vida, né? Você pode ver aí Efésios capítulo 2, né? Romanos capítulo 6 e vários outros textos aí indicando isso. Mas parece que o texto aqui está se referindo a um grupo específico, né? Porque ele fala todos aqueles que não adoraram a imagem da besta, nem aceitaram a sua marca na testa, nem na mão. Então essa é a explicação que ele dá lá. Ó. Aqueles que dela quem? A primeira ressurreição. Aqueles que participam da primeira ressurreição são bem-aventurados. A expressão bíblica para felizes, né? Aqueles que dela participam não serão condenados. Então é tudo de bom a primeira ressurreição. É uma garantia de que ela é um prêmio, né? Vamos dizer assim, é um prêmio antecipado, uma recompensa, um galardão antecipado dado às pessoas que não amaram a própria vida mais do que a sua fidelidade ao Senhor. Aqueles que dela participam são sacerdotes. Então são essas descrições que o versículo 6 nos mostra. Eles são bem-aventurados, eles são santos, eles não serão condenados e eles serão sacerdotes de Deus. Olha quanta coisa. Então não tem como achar que a primeira ressurreição é algo negativo. Ela é algo bom, ela é algo positivo, ela mostra que essas pessoas de fato já se uniram ali, né? A ideia de ser sacerdote é estar ao serviço de Deus no seu santuário, e o santuário de Deus em Apocalipse está onde? Está lá no céu, não está na terra, né? Apesar dessa ser uma linguagem para todos nós, né? O povo de Deus já reina com Cristo na terra e nós somos sacerdotes de Deus. Essa é uma verdade bíblica, né? Todo cristão é um sacerdote. Lembra que no Antigo Testamento eram só algumas pessoas que poderiam fazer esse serviço especial de entrar na presença de Deus. Eram os descendentes lá de Arão. Jesus abre o véu para que todos nós possamos ter essa oportunidade. Então todos os cristãos somos já sacerdotes de Deus. Mas na visão de Apocalipse, onde João vê o santuário lá no céu, o ser sacerdote de Deus em Apocalipse indica muito mais, especialmente aqui nessa explicação do capítulo 20, aquele povo que está lá. Apesar de, no capítulo 1, também João fazer essa referência de que todos nós somos sacerdotes de Deus. Fala, Francisco. No caso, seria uma simbologia a ideia de 1000 anos, seria uma simbologia para falar seja, todo o tempo até a segunda vinda de Cristo. Exatamente, todo o tempo. Todo o tempo. E aí? Até ele voltar vai ser esses 1000 anos. Exatamente. Por quê? Muito bem. Mas por que 1000? Não era mais fácil ele dar logo o número que seria? 2315, sei lá, estou chutando qualquer coisa aqui. Seria, mas aí ele ia estar dando a data da volta dele, né? Aí qualquer um poderia calcular. Quando ele deu o número lá, João deu o número 666, ele falou, quem tem sabedoria, calcule. Aqui ele queria que fosse calculado.
Mas qual é a ideia do número 1000? Um número simbólico. Por quê? Porque o 10 indica aquilo que é suficiente, completo e elevado à terceira potência. Né? Pode parecer um malabarismo muito grande. Você fala, poxa, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Você fala, nossa, mas não é meio artificial essa interpretação de fazer 10 vezes 10, 10 para chegar no número 1000? Pode parecer, mas aqui também não é a mesma coisa? 6, 6, 6, 3 vezes? 10, 10, 10, 3 vezes também? É a mesma coisa, né? E aí como o 10 tem esse valor daquilo que é completo, é o completo potencializado. Ou seja, o período total, seja ele qual for, completo o suficiente do tempo dessa era cristã, que a gente chama. Né? Então é isso mesmo, a nossa interpretação. Tá bom? Então é o que a gente está notando aqui, a vitória dos cristãos. Né? Essa imagem aí, talvez muitos de vocês já viram, né? É uma arena, uns cristãos ali todos amontoadinhos num campo e os leões sendo soltos aqui, e aí vai começar o espetáculo, né? O público sentava lá no Coliseu ou nos outros lugares para ver o espetáculo. E qual era o espetáculo? A morte dos cristãos. A morte dos cristãos. E poderia ser outro evento sanguinário, como a luta dos gladiadores ou qualquer coisa dessa, mas os cristãos se tornaram, né, assim, alvo de uma perseguição e a vida deles perdeu o sentido. E qual era o crime que eles tinham cometido? Nenhum. Eles não aceitaram aquela religião, eles não aceitaram adorar o imperador como um deus. Esse era o crime aos olhos do império, né, que eles tinham cometido. A primeira ressurreição, então, resumindo o que a gente vem falando aqui nesses dias, só para reforçar, é o privilégio dos mártires de estar imediatamente com Cristo após a sua morte. Eles não foram derrotados pelos perseguidores, não foram. Parece aos olhos desse mundo que eles estão sendo derrotados, mas eles não foram derrotados. São colocados em tronos e reinam com Deus e com Cristo por todo o tempo em que o diabo fica preso e derrotado. É isso que o Apocalipse 20 está apresentando aqui agora. Ó. O dragão que veio operando toda essa manobra, levantando todas essas marionetes, ele vai perdendo tudo isso, o império é derrubado, né? Primeiro a meretriz cai, o império cai, a religião cai, o dragão daqui a pouco vai ser preso, né? Não peguei a caneta, mas agora Satanás vai ser preso no capítulo 20 e na condição dele preso, ele também está tendo o seu poder limitado e o capítulo 20 também está apresentando a realidade da vitória desses mártires aqui que estão sentados em tronos também. Quer dizer que quem morreu não perdeu, mas ganhou acesso imediato a Deus. O Apocalipse 20 vai chegando no final do livro e o que ele está mostrando? Lembra aquela ideia do jogo que a gente falou na semana passada? Se você sabe o resultado no final do jogo, o que o Apocalipse está apresentando para a gente é o resultado final já está decretado. Quem vai ganhar? O dragão ou o cordeiro? O cordeiro. E até pensando nesse mundo, se você olhasse... Obrigado, Renan. Obrigado. Se você olhasse esses dois animais frente a frente, um dragão e o cordeiro, qual que você imagina que ia vencer? O dragão, né? Porque sempre que a gente vê um dragão, né, num filme, num desenho, qualquer coisa, é um bicho grande, forte, cospe fogo. E o cordeiro? Sempre aquele animal dócil, né? Inofensivo. Então, percebe que a maneira como o Apocalipse apresenta essas questões, tudo bem, no final do livro Jesus já não é mais um cordeiro, ele é um leão, tá certo? O Apocalipse também retrata Jesus desse modo. Mas o que fica claro para a gente é que nem tudo que parece né? As pessoas estão vendo, estão medindo as vitórias e as conquistas nesse mundo com que se é possível olhar. O Apocalipse mostra que não. As realidades espirituais retratam outra coisa. Isso aí só mostra o grandioso poder de Deus, né? Porque, uma comparação também, o gigante Golias e Davi, quem dizia que ele ia ganhar? Exatamente, bem lembrado. Bem lembrado, é verdade. Então, quando
quando Deus está na história, nada precisa ser do jeito que a gente acha que vai ser. Nada precisa seguir os critérios, né, que a gente tem. O rico é sempre quem vai ditar o poder? Nem sempre. Estar com Deus faz toda a diferença. Ter dinheiro, ter autoridade, ter poder, ter influência, essas coisas podem fazer diferença nesse mundo. Mas lá no dia final vai fazer diferença? O rico sobre o pobre, o influente contra o influente? Nada disso vai fazer diferença. Só tem uma coisa que vai fazer diferença lá no final da história. E ela não tem nada a ver com o que eu possuo nesse mundo. Ela tem a ver com aquilo que eu aceito, com a graça de Deus que é oferecida, né? E é isso mesmo que está sendo mostrado aqui. A fé dessas pessoas simples está fazendo delas vitoriosas sobre um império, né? Quem diria? Então, quem morreu não perdeu, mas ganhou o imediato acesso a Deus e a Cristo. Morreram, mas estão reinando desde aquela época. E nós que ficamos aqui, não estamos reinando também? Sim, estamos, né? A Bíblia apresenta esse reinado de Jesus como algo já acontecido, naquela dualidade que a gente fala, né, da escatologia inaugurada, ou seja, já, mas também ainda não. Cristo já reina? Já, mas ainda não vai haver uma manifestação desse reino mais plena? Né? Nós já vencemos a morte? Já, mas ainda não somos surpreendidos por ela. Já vencemos o pecado? Já, mas ainda não lutamos contra ele. Já temos a vida eterna? Já somos salvos? Já, mas tudo isso ainda não pode se perder se a gente cometer uma besteira. Então Deus, que está fora do tempo, decreta as coisas, faz as suas afirmações com o seu olhar na eternidade. Mas a gente que vive um dia após o outro, ainda vive esse já e ainda não. Se Cristo vai ter a sua plenitude, né? O que a gente poderia dizer? Na verdade, quando ele voltar, nós teremos uma aula sobre essa questão, até no slide de conclusão isso vai ser dito. O que Cristo faz quando ele volta? Ele entrega o seu reino ao Pai, né? Então, esse reino consumado e pleno que vai estar de volta nas mãos do Pai na eternidade, como ele estará? Para a gente ele estará, mas para Deus já está, porque Deus não olha para algo que vai acontecer como algo futuro. Deus é eterno, então para ele não tem o que está no futuro. O que está no futuro é, e se é, já é agora também, né? Até é difícil a gente pensar sobre isso, mas essa questão do já e ainda não se explica muito bem, porque nós estamos no tempo, Deus está fora dele. Tudo bem aqui essa parte do reinado dos vitoriosos, dos mártires? Essa é uma questão retratada. Junto com essa questão, junto com a vitória dos mártires, que é celebrada durante todos esses 1000 anos e será também por toda a eternidade, mas que está sendo contada aqui dentro desse período de 1000 anos, alguma outra coisa acontece também, que é a prisão de Satanás, né? A gente viu ali no versículo 3, e também vai ser retomada agora a soltura dele para a sua destruição final a partir do versículo 7. Deixa eu colocar aqui, para a gente ler, que a gente não leu o versículo de 7 a 10, né? Olha lá, a derrota de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, ele está preso, aqui, né? Ele foi preso, ele vai ser solto, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, que arde, no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então você vê que o diabo sai aí para tentar montar uma batalha final que na verdade nunca acontece, né? A gente já tinha mencionado isso também. Aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui ele está preso, né, no capítulo 20, durante aqueles 1000 anos. E agora
no meio aí do capítulo ele vai ser definitivamente destruído. Parece que agora o olhar, a visão que João está recebendo, passou do momento atual dele, né? Porque aquilo que ele está vendo é o momento atual da vida dele, o primeiro século. Os mártires já estão reinando. Mas agora, no versículo 7, foi dado um salto lá para o final da história. O que vai acontecer lá no final? Satanás está preso, isso dura 1000 anos. E depois, o que acontece? Aí ele vai ter a visão lá do final desse período. Ou seja, a volta de Jesus. Esse texto expressa em linguagem simbólica o contínuo desejo de Satanás, destruir a igreja. Revela mais o seu caráter maligno e incorrigível, que justifica a sua punição, do que um evento ou sinal dos tempos. O que esse parágrafo, essa frase está nos dizendo? Quando a gente pensa assim, que ele vai ser solto depois dos 1000 anos, poderia ficar uma dúvida, né? Solto para quê? Solto por quê? O que ele vai fazer? Será que ele já está solto agora? Se ele for solto, qual é a destruição que ele vai causar? O texto fala que ele vai reunir pessoas no mundo, um exército muito numeroso, para fazer de novo a mesma coisa que ele estava fazendo aqui. O que ele estava fazendo aqui? Perseguindo a igreja. Esse é o objetivo dele. E quando ele for solto lá, ele vai retomar o mesmo plano que na cabeça dele, vamos pensar assim, né? Na cabeça do diabo estava dando certo, porque ele estava matando cristãos, mas de repente ele acho que percebeu que não estava dando tão certo. Igual quando matou Jesus, né? Igual quando orquestrou a crucificação de Jesus. Talvez o diabo pensou que estava dando certo, mas ele estava só trabalhando a favor do plano de Deus, né? Tipo assim, toda a manobra que o diabo fez levou a efeito o plano de Deus, que era Jesus morrer pelos pecados do mundo. Então, o planejamento do diabo, que ele achou que estava destruindo a igreja, né? Então, assim, eu vou matar Jesus. Se eu matar Jesus, Deus não vai conseguir salvar o homem. E aí, quando Jesus morreu, é como se o diabo tivesse percebido: puxa vida, esse era o jeito de Deus salvar o homem, com Jesus morrendo. Bom, já que nesse trabalho eu não consegui ter sucesso, eu vou destruir a igreja. Se eu perseguir, estou tentando aqui fazer uma reflexão sobre a mente desse bicho aqui. Se eu conseguir perseguir a igreja de tal modo que eu vou pôr medo no restante dos cristãos, eu destruo a igreja já nessa primeira geração. Se eu fizer com que os apóstolos sejam mortos, perseguidos, açoitados, decapitados, o que vai acontecer com os outros cristãos? Eles vão ficar com medo e vão abandonar. E aí, essa ideia, esse ensino sobre o Filho de Deus que veio ao mundo, vai acabar aqui. Não vai se perpetuar pelas próximas gerações. Então, o diabo investe a sua força logo no princípio do cristianismo para impedir que essa mensagem de Jesus, mas quanto mais ele matava, mais cristão surgia, e quanto mais ele punha força no negócio, mais o evangelho se espalhava. Então, esse esforço do diabo em controlar essa mensagem, ou impedir que essa mensagem se perpetuasse, não teve sucesso. Por quê? Porque foi tirado dele essa capacidade de enganar as nações. Então, o evangelho avançou, ele está impedido de impedir esse avanço do evangelho. Então, a mensagem sobre Jesus chega no mundo inteiro, mas o versículo 7 diz para a gente: uma hora ele vai ser solto com alguma razão. E qual é o objetivo dele? Retomar aquilo que ele sempre tentou fazer, perseguir a igreja. Então o texto diz que ele vai reunir um exército numeroso, sitiar a cidade. E que cidade seria essa, né? Dentro do livro, logo no capítulo seguinte, no 21, João vai ver a nova Jerusalém descendo do céu. Então, para as linhas mais literalistas, quando o texto lá fala que o diabo reúne uma multidão e cerca a cidade santa, eles entendem que Jesus está sentado num trono lá em Jerusalém e o diabo vai realmente formar um exército e vir fazer uma guerra contra os judeus. Está vendo por que os pré-milenistas têm essa visão, né?
e o que eles chamam de batalha final, ou a batalha de Gog e Magog, seria esse momento em que o diabo faria a sua última investida contra a igreja, contra Jesus, contra os judeus especialmente, né? Porque para eles no milênio a igreja já está ressuscitada com Cristo vivendo nessa terra, então é um convívio de pessoas em corpos glorificados e pessoas em corpos naturais. Então a batalha do diabo contra esse mundo só poderia afetar os humanos normais, porque que guerra que mataria os ressuscitados? Nenhuma, eles já estão em corpos glorificados, então dá para ver que, como a gente tem falado, né, a leitura literal do texto ela é bastante difícil de absorver. Então o que a gente está aceitando aqui? De que essa soltura de Satanás não vai ser necessariamente um evento com sinais e vai tornar a nossa vida nesse mundo mais difícil. Se isso fosse esperado como um precedente para a volta de Jesus, então isso quer dizer que há um sinal. E se há um sinal, Jesus não volta como um ladrão. Se eu ficar olhando aqui que o diabo vai ser solto para ser destruído e depois dele ser destruído, Jesus traz, né, o estado eterno, então eu estou confessando que haveria um sinal, mas a Bíblia diz, não há sinais. Jesus fala sobre isso, né? A vinda do Filho do Homem, ela é como nos dias de Noé. Não havia sinal, as pessoas estavam casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, vivendo vida normal. Então parece que essa soltura do diabo vai ser, como aí o parágrafo está propondo para a gente, algo que vai mostrar para nós que depois de tudo isso, de toda essa prisão de 1000 anos, depois de toda essa imposição, essa limitação que é colocada sobre ele, ainda assim ele continua o mesmo ruim, continua querendo fazer a mesma coisa. Isso retrata o fato dele ser alguém que não tem jeito, né? É isso. Depois de 1000 anos, é como se você pegasse o seu filho, colocasse ele de castigo. Filho, fez uma besteira, vai ficar aí, senta aí 1 hora. Aí ele sai depois de 1 hora, faz a mesma coisa. Aí você põe ele 2 horas, ele sai 2 horas, ele faz a mesma coisa. 1 semana você vai ficar sentado aí. Ele sai depois de 1 semana, ele faz a mesma coisa. O que você vai pensar? O castigo não está funcionando, né? Porque por mais tempo que eu aumento, ele continua fazendo a mesma coisa. Então isso mostra um pouco do caráter incorrigível aí de Satanás. Então no fim ele vai tentar novamente destruir o povo de Deus. Mas vai conseguir? Ele conseguiu aqui atrás? Não. Os que ele pensou que estava destruindo, na verdade, estavam vencendo. Estavam indo para o céu e vencendo. E agora ele vai tentar de novo e não vai conseguir mais uma vez. Então não passará de uma tentativa. Não vamos tentar fazer desta soltura dele um sinal dos tempos, porque Jesus já anunciou que pode vir a qualquer momento. Eu lembro quando a gente estava montando ali nosso diagrama ali, alguém fez uma pergunta assim, nossa, mas Satanás ser solto, né? Por que isso? E ali entra como um evento mesmo. Você vê que no pré-milenismo, a soltura de Satanás entra como um evento. Mas pode ver que nos dois de cima, tanto no pós como no amilenismo, ele nem entra. Porque não é algo que está sendo esperado, essa soltura de Satanás não é um evento que aparece na história, né? Mas ela é algo que vai acontecer aonde? Aqui, ó, na segunda vinda de Cristo. Então, se encerrando, né, esse período que chamaria milênio, Jesus vem e Satanás é solto, mas é quase que uma ideia simultânea, né? Satanás é solto e Jesus está vindo. Então, quando ele é solto e vai tentar fazer alguma coisa, já não dá tempo, porque Jesus já chegou. Ele foi solto só para ser destruído definitivamente. Tudo está pronto para a volta de Jesus. Devemos ficar firmes aguardando o cumprimento total das promessas. E qual que é a ideia? Aguardar o cumprimento total das promessas. Ainda tem promessas que nós estamos aguardando. Jesus vai voltar, os mortos serão ressuscitados, nós seremos levados até um convívio novo com Jesus, né? E tudo isso ocorre na segunda vinda de Cristo, tá bom? Então eu acho que com essas aulas todas nós fizemos um apanhado geral, né? Mostramos toda essa estrutura que leva até o capítulo 20. Seria muito fácil abrir a Bíblia no capítulo 20 e tentar chegar a alguma conclusão. Ah, Jesus vai reinar, não vai reinar.
que nós fizemos aqui com bastante calma? Apresentamos o contexto do livro, a sua aplicação naquela situação histórica e como tudo isso culmina aqui no capítulo 20. Então nós estamos tentando fazer uma interpretação contextualizada para dizer que Jesus vai reinar literalmente neste mundo, ele vai descer do céu no seu corpo novo para sentar num trono lá em Jerusalém. Não parece que é isso que é dizer muito em um texto que não diz muito. Nós não queremos dizer mais do que o texto. O que o texto diz? O texto diz que Satanás estará preso nesse período e que as almas das pessoas que foram decapitadas estarão reinando com Cristo neste mesmo período. É isso que o texto diz. Então é essa a afirmação que a gente também quer fazer, né? Fala, Toninho. Não sei se tem incluído, mas tem lá Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Ele se preparou para enfrentar, né? Eu pensei, se ele perde, nós estávamos na roça, né? Mas ele ganhou, e a roça ele derrotou o diabo ali, se preparou. Ele sofreu muito, que ele foi acolhido por anjos, né? Ele também sofreu. Muito bem lembrado, Toninho. Esse texto, que é logo no início do ministério de Jesus, né? Ele acaba de ser... Não tinha revanche. Isso. Muito bem. Ele acaba de ser batizado, é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo e lá ele perde ou ganha do dragão? Logo no início do seu ministério, já ganha. Aí a gente começa a olhar o ministério de Jesus. Jesus se depara com pessoas possuídas por espíritos. Ele perde ou ganha? Ganha. Jesus, então toda a caminhada do ministério de Jesus, desde o comecinho, bem lembrado, Toninho, Jesus sempre ganha, sempre está vencendo o diabo. E isso então é o que a gente acredita, que na primeira vinda de Jesus, ele já venceu, ele já decretou essa limitação sobre Satanás. A sua vinda, a sua vitória já fez isso. E está mantendo o diabo preso até o momento em que Jesus voltar pela segunda vez. E se ele venceu na primeira vinda, na segunda vinda ele vem para destruir. E aí a ideia de destruir o diabo, que o texto coloca lá para a gente, é que ele vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre, né? Ou seja, é o estado eterno lá da condenação. Muito bem. A ideia que o texto fala aí, Satanás vai ser solto depois de 1000 anos, quando Jesus voltar, o próprio texto mostra que ele vai ser solto, mas vai continuar limitado, né? Porque nada vai acontecer, o que ele vai pretender fazer, o texto mostra que não vai acontecer, então vai ser solto só para ser destruído, né? Porque não vai ter sucesso na Exatamente. Ele vai continuar, de certa forma, preso, limitado. Exatamente, é isso mesmo. Ele vai ser solto, mas não quer dizer que vai se tornar mais poderoso, né? Ele vai continuar subjugado ainda. É verdade. Muito bem. Então o diabo será completamente vencido e assim reunido no inferno eterno com os outros dois grandes inimigos do povo, que era a besta e o falso profeta. Lembra? Então a gente veio mostrando como o texto de Apocalipse apresentou cada um deles. Então o primeiro indivíduo a ser apresentado é o dragão, no capítulo 12. O segundo indivíduo a ser apresentado é a besta, no capítulo 13. O terceiro indivíduo a ser apresentado é o falso profeta, também no capítulo 13. No capítulo 17 é apresentada a meretriz, mas a meretriz logo no final do capítulo 17 já começa a cair. No capítulo 18 ela cai definitivamente. No 19, então você vê, né? Ela apareceu, caiu. Esses dois apareceram, caíram. Esse apareceu, caiu lá também, né? Por isso que a gente monta essa montanha russa aqui, né? Porque do jeito que eles vêm surgindo, depois eles vêm sendo destruídos e o dragão vai ser destruído. Então, com isso, os três grandes, né? Por que três? Porque a meretriz não entra nesse quadro aqui, tá bom? Mas poderia. Mas são os três. 1, 2, 3. Eles são destruídos. Satanás, o dragão, a besta e o falso profeta. Conclusão. Assim, o texto de Apocalipse 20 não está ensinando um reinado de Cristo lá no final dos tempos. O que a gente entende? Que a Bíblia afirma que ele já reina.
né? Eu comentei um pouquinho mais cedo sobre 1 Coríntios capítulo 15 e 25, e a gente vai ter lá na frente uma aula para falar sobre esse capítulo todo, e que na ressurreição final ele vai entregar o reino ao Pai. Então Cristo não vai ainda reinar, ele já reina, ele já foi, né? Lembra Apocalipse capítulo 1? Ele ressuscita, os apóstolos estão falando com ele, daqui a pouco ele começa a subir e é levado às alturas, até que por meio das nuvens os apóstolos não conseguem mais ver Jesus, e daí dois varões de branco, né, atrás deles cutucam e falam: por que vocês estão olhando lá para cima? Esse mesmo Jesus que foi dentre vós assunto ao céu, vocês o virão retornar do mesmo modo que ele subiu. Jesus já subiu lá para o céu e chegando lá no céu ele se assentou à direita de Deus, né? Ele e Deus em Apocalipse compartilham o mesmo trono. É como se fosse uma cadeira, né? Estou tentando imaginar um rei, uma cadeira bem larga e sentam os dois na mesma cadeira. É engraçado. Logo, o que é ensinado é que já no seu martírio os cristãos estão experimentando a primeira ressurreição, ou seja, são mortos neste mundo, mas se apresentam vivos diante de Cristo e reinam com Ele durante toda a era cristã até o fim dos tempos. Essa é a nossa conclusão aí. Cristo já venceu esses inimigos, esses inimigos já estão vencidos. Os mártires estão reinando com Ele. O milênio simbólico do Apocalipse é a garantia de que os cristãos nunca perdem. Os cristãos nunca perdem. Se eles estão vivos, eles reinam com Cristo. Mas se eles morrem, reinam também. Reinam também. O reinado não tem a ver com se eu estou vivo neste corpo. Com Jesus também não foi assim. Ele não foi Senhor só enquanto estava entre os apóstolos. Ele foi ainda mais depois da sua morte, né? Assim como diz a própria palavra, esta palavra é digna de confiança. Isso é 2 Timóteo 2, 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele também reinaremos. E o último, sejamos fiéis, pois a vitória para os fiéis não é uma possibilidade, mas é uma garantia. O que o Apocalipse está mostrando para a gente? Que se nós formos fiéis ao Senhor, vamos ver se a gente vai vencer no final? Você está jogando no time que está ganhando. E em time que está ganhando, não se mexe, né? E a verdade é que Jesus falou: não lançarei fora nenhum dos que me deste. Jesus não vai tirar você do jogo e pôr você no banco, né? Então, assim, não vamos levantar a mão e pedir para ser substituído. Vamos continuar no time de Jesus, porque esse é o time que vai vencer. Muito bem. Vamos abrir um período aí para a gente, hoje a gente terminou bem, hein? Ainda é 15 para as 10. Vamos abrir um período para vocês fazerem comentários ou tirar dúvida, qualquer coisa assim, a respeito desse tema aí. Quando você comentar assim, que é interessante, que Satanás teve que experimentar algumas coisas, porque Deus não falou nada para ele. Então ele teve que experimentar, não, vou fazer isso aqui, quem sabe, né, destrói a igreja. Aí não deu certo, aí ele experimentou outra coisa para ver se estava certo. Porque Deus não falou nada para ele, não deu. Sempre, ele está sempre... Não deu nenhuma, assim, nenhuma satisfação do que ia fazer, nada. Ele só foi olhando, começou a se preocupar, isso vai dar errado, vamos experimentar outra coisa, e foi experimentando para ver. Hoje agora ele usa mesmo a igreja dentro da igreja. Ele usa. Agora ele não destrói mais a igreja, porque viu que não deu certo, né? E até quando ele achava que ele tinha colocado em prática um plano legal, aí ele percebia que Deus ele estava trabalhando em favor de Deus, né? Não tem como vencer Deus, né? Não tem como. Aí não tem como. Excelente comentário, Ellen, é isso mesmo. Muito bom. E é verdade que ele não desistiu, né, de trabalhar, que é o que a Ellen falou. Ele não desistiu de trabalhar aqui, né?
Porque a religião... Sabe qual que é a pior coisa? Isso que a Ellen falou é verdade. A pior coisa para um homem é achar que já está perto de Deus quando na verdade não está. Se você perguntar para uma pessoa, um cara, sei lá, que é um assassino em série, alguém que tem consciência de que está no pecado, ele pode até não querer mudar de vida. Ele pode ter até satisfação em ser alguém mau e pervertido. Mas no fundo ele sabe que ele está errado. E saber que está errado é o primeiro passo para você tomar uma decisão para mudança. Agora, pior do que essa pessoa que sabe que está errado e não quer mudar, é a pessoa que acha que está certa. É a pessoa que está envolvida com a religião e você vai falar para ela, tudo bem, meu amigo, mas olha, Deus espera outro comportamento de você. Não, eu vou na igreja, eu sou um bom pai de família, eu cuido bem da minha esposa. Pessoas que não conseguem enxergar que estão erradas, estão mais longe de Deus. E aí, se você quer um exemplo bíblico, é Jesus durante o seu ministério. Quem se aproximava dele? Os fariseus ou as prostitutas? Os religiosos ou os cobradores de impostos? Então, quando você está muito perto disso e fecha os seus olhos e acha que você já sabe tudo, já tem tudo, não precisa de nenhuma mudança, aí que está o perigo. E é aqui que Satanás trabalha. Porque ele vai falar, esse aí é meu, esse aí está iludido, esse aí vai para a igreja todo domingo, não perde o culto, mas quando ele volta para a vida comum dele fora da igreja, ele é adúltero, ele tem um monte de pecados secretos, ele enganador, ele passa a perna nas pessoas, mas ele acha que ele está perto de Deus. Esse come na mão do diabo. Até no normal das empresas hoje tem gente assim, que a pessoa tem um carro e acha que é superior. Eu trabalhei numa empresa ali no Russo, na Cuba Transporte, né? E o chefe geral, que era o chefe dos motoristas tudo, aquele monte de motorista no pátio lá e ele vinha andando mais o dono, o seu Sérgio. Aí ele mal dava um bom dia. E o seu Sérgio vinha e pegava na mão dos motoristas, tudo bem, tá? E ele dava um bom dia e passava, nem olhava para o motorista. Olha a diferença. Ele se sentia mais dono do que o próprio dono, né? Mais importante que o próprio dono. Aí chegou uma hora que o seu Sérgio viu que não dava para trabalhar com ele, porque ninguém gostava dele. Ele não gostava do motorista, ele cuida do motorista, não gostava do motorista. Então o seu Sérgio dispensou ele, né? Deu um pé na bunda, como se fala. Aí ele andava atrás do motorista para testemunhar para ele no processo. Não arrumou ninguém para ser testemunha dele. Quem saiu perdendo? Pois é. Essa da religião, né, é onde o poder dele ainda atua, né? Está limitado, mas ele ainda é enganoso, né? Ele ainda engana. É o pai da mentira, né? Exatamente. Ele continua conseguindo fazer isso, mas só consegue porque é o que a gente quer, né? A pessoa que está lá no templo, não sei das quantas, ouvindo a mensagem de que vai dar o seu dízimo, sua empresa vai multiplicar. É a mensagem que as pessoas querem ouvir. Então, quer dizer, o diabo nem precisa fazer muita força também, né? As pessoas parece que vão atrás daquilo que querem ouvir. E ele, com certeza, vai se aproveitar disso, né? Fala, Cristian. Dando um relato mais para os dias de hoje, né? De como o Apocalipse é atemporal, né? Em 2015 teve os 21 mártires, né? Que o Estado Islâmico matou, né? Decapitou todos os 21. E aí a gente vê, né, que essa perseguição continua. E aí tem até uma frase muito forte que o Estado Islâmico ia decapitar 20 e ia deixar porque um deles era da região da África. E aí o cara mesmo fala, não, mas o mesmo Deus deles é o meu. E aí o cara também é decapitado. Não fez questão de ficar vivo, né? Então imagina, né? A gente fala sobre viver a vida cristã, por isso que eu imagino, nós vivemos uma época privilegiada, se não posso dizer época, um contexto, um ambiente, nós estamos aqui no Brasil, né? E claro, a política, né, vai caminhando por uma via que começa a pressionar a gente, nós temos presenciado isso no nosso tempo, seja o Supremo Tribunal Federal, sejam as políticas, seja
o politicamente correto, que quer ficar tolindo a nossa maneira de falar. Hoje você não pode dizer certas coisas. Hoje você não pode fazer certas afirmações. As pessoas querem controlar a maneira como a gente pensa e como a gente fala. Nós não somos obrigados a nos entregar a isso. Eu não quero dizer, e até na mensagem eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu não quero dizer que a missão da igreja é importunar a sociedade, é ficar pregando de um modo agressivo contra as pessoas. Não é isso. Mas a verdade é a verdade. Aquilo que nós cremos, aquilo que é certo e o que é errado e errado. Doa quem doer. E nós não podemos dobrar essa mensagem por conta da pressão de que podemos ser presos, de que podemos ser perseguidos. Eu lembro que esse negócio do LGBT aí surgiu muito, uma discussão alguns anos atrás que dizia assim, se 2 homossexuais entrarem lá na igreja de vocês e quiser casar lá, vocês têm que fazer o casamento dele, porque senão vocês podem ser presos. Não é bem isso, tá? Mas que fosse isso, eu fico imaginando, por que 2 homossexuais entrariam aqui e falaram, nós queremos que vocês façam o nosso casamento? Primeiro, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Só se fosse uma tentativa realmente dessas 2 pessoas de ser agressivas, né? De tentar testar a gente. Mas vamos dizer que isso acontecesse. O que a gente ia falar? Vamos fazer, né? Porque se a gente não fizer... Não, nós não fazemos isso aqui. Jesus ama essas pessoas? Ama. Espera que elas se arrependam dos pecados dela? Espera. Assim como o mentiroso, assim como o adúltero, assim como o fofoqueiro, são pessoas que, todos os seres humanos, têm pecados, precisam se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Há salvação para todo mundo que se arrepende e quer mudar de vida. Agora, o que a igreja não pode fazer? A igreja não pode, por pressão social, seja ela qual for, ceder. A igreja tem a sua posição. E por ter a sua posição, o que aconteceu com Jesus? Foi a cruz e morreu. O que aconteceu com os apóstolos? O que aconteceu com os nossos irmãos? Qual é a lição que a gente aprende de Apocalipse? Bom, vai ter consequência por ser fiel? Vai. Nós somos fiéis porque queremos incomodar a sociedade? É o contrário, nós não somos fiéis porque queremos incomodar, mas incomodamos porque somos fiéis. Por quê? Porque o mundo já sem trevas. O mundo está na escuridão e quando você chega à luz, né, ela incomoda. Porque como João mesmo vai dizer, o mundo não quer que as suas obras sejam iluminadas. A pessoa do seu serviço que está fazendo uma falcatrua, ela não quer que você chegue nela e fale, isso aí que você está fazendo é errado. Esses dados que você está colocando aí no papel não batem. Você não deve fazer isso. Esse dinheiro que você está recebendo é ilícito. A pessoa que está fazendo essa maldade, ela quer que você fale? Ela não quer, ela quer continuar ganhando dinheiro dela sem ninguém ficar questionando o que ela está fazendo, o jeito que ela está fazendo, ou esse gato que você põe na luz, na televisão, você está virando o relógio da água da sua casa, eu não sei o quê. Essa falcatrua, a pessoa que faz a falcatrua, ela não quer que ninguém a acuse. Mas a igreja que está nesse mundo e que tenta ser correta, vai acabar batendo de frente com essas pessoas. Né? E aí então fica a questão. Não vamos, como o Christian questionou, ceder. Não vamos negociar a verdade que a gente acredita. Apesar de tentarmos ser pessoas... vou também falar mais sobre isso na mensagem. Que visam o progresso do Evangelho. Olha que desafio, né? Como que eu posso fazer para que o Evangelho avance? Eu não quero ser um obstáculo para esse avanço do Evangelho, mas sem negociar as verdades que eu acredito. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Mais algum comentário para a gente finalizar? Ou alguma pergunta? Temos mais tempo para uma. Você vê, Lucas, que mesmo o cristão, de vez em quando, está nesse mundo, está de vez em quando dando uns tropeços, que é difícil seguir a linha como... Até aqueles que estavam ao lado de Jesus também tropeçavam, de vez em quando, né? Pedro negou, os que, quando Cristo foi crucificado, preso ali, os outros fugiram, largaram Jesus para trás. Mas Jesus não desistiu deles, né? De nenhum deles. Então, com certeza, a gente tropeça, mas o arrependimento e seguir em frente
É por isso que Deus vai desistir da gente. Isso, exatamente. Essa vitória final, né? Não é algo que a gente conquista por ser infalível. Jesus não vai me aceitar no céu porque eu sou infalível, porque eu não errei. Ele vai me aceitar justamente por quê? Porque a gente reconhece a nossa fraqueza e a nossa falibilidade, e por saber que a gente não pode fazer nada por nós mesmos, é que nós aceitamos a graça de Deus e o sacrifício de Jesus, que me santificam, que me aperfeiçoam, que me levam para um progresso, para que eu não erre todos os dias no mesmo jeito, mas para que a cada dia eu seja transformado à imagem de Jesus, mas eu sou salvo pela confiança no sacrifício dele, e não como resultado das minhas próprias obras, né? Então isso é verdade. Agora o fato é que qual é o tamanho dessa minha confiança, né? É isso que fez a diferença para esses irmãos aqui e que tem que fazer a diferença para nós também. Muito bem, gente.